Nós damos, Senhor, início a este ensinamento bíblico no nome poderoso de Jesus. Abre os nossos olhos espirituais, abre os olhos do nosso entendimento, abre-nos a Tua palavra, nos concede espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Gálatas 5. Acho que hoje a gente acaba, hein? Se não acabar, tem mais uma. Gálatas 5, verso 1. Portanto, estáis firmes na liberdade com que Cristo nos tornou livres, e não torneis a submeter-vos debaixo do jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, por esta causa Cristo de nada vos aproveitará. Pois outra vez testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a permanecer sob toda a lei para guardá-la. Vazios e separados de Cristo estáis vós, os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído, porque nós esperamos no Espírito que é pela fé, aguardando a esperança da justificação pela fé. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem coisa alguma, mas sim a fé que é consumada pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos confundiu para que não obedeçais à verdade? Tal persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu, por meio de nosso Senhor, tenho confiança em vós, de que nenhuma outra coisa haveis de sentir, mas aquele que vos perturba sofrerá a condenação do juízo, seja ele quem for. Mas eu, irmãos, se ainda prego circuncisão, porque sou perseguido, pois o escândalo da cruz foi aniquilado. Eu desejaria em Deus que estes que vos perturbam fossem separados de vós. Porque vós, irmãos meus, fostes chamados à liberdade, mas unicamente não useis da liberdade para dar ocasião à carne, senão que por amor sirvam-se uns aos outros. Porque toda a lei se cumpre em uma só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, tenhais cuidado que não vos consumais mutuamente no final. Digo, porém, andar no Espírito, e assim jamais cumprireis a cobiça da carne. Daqui a pouco a gente continua. Então, no contexto todo, Paulo está reforçando o que já foi praticamente abordado em todos os outros capítulos, sobre eles não se submeterem ao jugo da escravidão da lei. E aí ele entra em específico, falando abertamente sobre a circuncisão. E a circuncisão, irmãos, é interessante que ela é antes da lei. A circuncisão ela é ordenada antes da lei. Vamos ver isso aí. Abre em Gênesis. Gênesis. Só um minutinho, deixa eu pegar o capítulo certo aqui. Gênesis 17. Gênesis 17, do 9 até o número
14. Gênesis 17, do 9 até o 14. Vou ler na tradução da tela ali. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Aqui, irmão, Abraão é antes da lei ou depois da lei? Antes da lei ou depois da lei, irmãos? Isso, antes da lei. 10. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, isto vos será por sinal de aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. O efeito será circuncidado, nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Estará minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Amém. Aí tá bom. Então, nós temos algumas informações sobre a circuncisão. Circuncisão. Era no prepúcio. Verso 9 que a gente começou, né? Então era feito no prepúcio da carne. A pele excessiva do órgão genital masculino.
Segundo ponto, era feito ao 8º dia. Terceiro ponto, era para os nascidos e os comprados. Seja nascido na casa ou fosse comprado como servo. Tinha que ter o pacto. Era um pacto na própria carne. Então, todas essas informações estão no texto que a gente leu aí do 9 até o versículo de número 14. Mas a parte principal que eu quero abordar é essa daqui. Fala comigo, 8º dia. 8º dia. Então, era o 8º dia do nascimento da criança. Tinha que ser feita a circuncisão. Jesus passa por isso também. Lá em Lucas 2 vai narrar. Que ao 8º dia ele foi levado para ser circuncidado. E aí depois, quando cumpre-se os dias da purificação da mãe dele, aí ele é levado para apresentar aqui a outra coisa. E aí tem a quantidade de dias para a apresentação do menino e a quantidade de dias para a apresentação da menina. E a da menina é mais tempo, demora mais para ser apresentada. Então fala comigo, 8º dia. 8º dia. Por que 8º dia? Eu acho que eu falei uma vez aqui assim por cima rápido. Por que o 8º dia? Ó, o camarada nasceu, conta-se 8 dias para poder levar para a circuncisão. Por que o 8º dia? Fala comigo, 7 na Bíblia. 7 na Bíblia. De novo, 7 na Bíblia. 7 na Bíblia. Vocês estão com vontade mesmo? Aí de novo. 7 na Bíblia. 7 na Bíblia. Ó, tá vendo como pode ser melhor? Fala assim, é um ciclo completo. É um ciclo completo. Então, o número 7 fala de ciclo completo. Por isso que é aplicado também para o lado da perfeição. Por quê? Porque completou-se um ciclo. Vamos ver ciclo de 7 na Bíblia. A semana tem quantos dias? Aí tinha o ciclo de 7 anos na Bíblia. Então, 6 anos eles plantavam, no 7º ano era ano de descanso. Então, descanso. Então, são 6 anos. Ó, fala comigo, primeiros 6 dias. Vai, fala de novo. Primeiros 6 dias. Primeiros 6 dias. Depois um descanso. Depois do descanso. Primeiros 6 anos. Primeiros 6 anos. Depois um descanso. Depois do descanso. Aí fala agora assim: 7 vezes 7 anos. 7 vezes 7 anos. E aí vem um descanso. Que era o jubileu. Que era 7 vezes 7, 49. E o 50º ano era o ano do jubileu, o descanso. Então, sempre, 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 Deus colocou o ciclo de 7. Então, aqui está falando de um ciclo. O primeiro ciclo da vida da criança. Então, quando se cumpriu o primeiro ciclo da vida da criança, Deus faz um pacto com essa criança. Então, a criança tinha que ser apresentada diante de Deus para manter o pacto perante o Senhor. Fala assim, um ciclo completo, Ciclo completo. para depois vir o pacto. Depois do pacto. Só que o pacto não é no 7º, o pacto é no 8º dia. E agora? O ciclo completo acaba no 7º, mas o pacto é no 8º. Se acaba um ciclo, começa outro ciclo. Então fala aqui, fala assim, novidade. Novidade. É um novo ciclo agora. Então o que está querendo representar? O novo nascimento. É uma representação. Representação do novo nascimento. Porque acabou-se um ciclo e começou outro. Fala assim, as coisas velhas se foram. As
coisas velhas se foram. tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Esse é o sentido. Então, a partir do 8º dia é estabelecido o pacto, que apontava para o novo nascimento. Fala, existe base Base no Novo Testamento do Novo Testamento. para essa afirmação? Para essa afirmação, Abre em Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Três, três. Pode ler, pode ler. Lê aí, vaza. porque nós é que somos. Calma aí. Quem que é a circuncisão? Nós. Paulo está falando nós quem? A igreja, porque nós é quem somos a circuncisão. Fala assim, a circuncisão A circuncisão que era feita na carne que era feita na carne era só uma representação. era só uma representação. Fala assim, da verdadeira circuncisão. A verdadeira circuncisão. É isso aí. Era uma representação. Vocês estão vendo aí? Pode continuar a leitura aí, voltar à leitura do início. Isso. Nós é que somos a circuncisão. Nós adoramos a Deus. Tá, Jeová. Então agora olha só que coisa mais tremenda para mostrar que isso aqui era só uma representatividade do original. Fala assim, a circuncisão verdadeira, A circuncisão verdadeira. a original, Original. o pacto deve estar no coração. Então, mas Deus fez com eles um pacto na carne, para que fosse de uma forma representativa o que nós íamos viver no Espírito. Aí ele está dizendo, circuncisão somos nós, que servimos a Deus em? Servimos a Deus em? Espírito. Então olha para o irmão que está do lado e fala, não dá Não dá para servir a Deus na carne. para servir a Deus na carne. Fala, se serve a Deus no Espírito. Serve a Deus no Espírito. Então por isso que a Bíblia fala, sede fervorosos no Espírito. Por quê? Porque o nosso serviço a Deus não é feito a partir da carne, é feito a partir do Espírito. Fala assim, o Espírito O Espírito testifica testifica com o meu Espírito o meu Espírito. que eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Então toda a sua comunicação com Deus é a partir do seu espírito humano. Deus não fala com carne, Deus não fala com carne e Deus não recebe glória de homens. A carne. Então, tem que ser algo do Espírito Santo dentro do teu espírito humano. A partir daí você serve a Deus. Fora disso, você não consegue servir a Deus. A própria Bíblia diz que ninguém consegue dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito do Senhor. Então, o Espírito do Senhor comunica com o seu Espírito. A partir do momento que o Espírito Santo comunica com o seu Espírito, é que você tem liberdade para servir a Deus. Fala para o irmão que está do lado, fala, sem o Espírito Santo, Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos nada. nós não conseguimos É nada. isso aí, não consegue nada de Deus.
Você já agradeceu porque tem o Espírito Santo aí? Olha lá. Servimos a Deus em espírito. João 4, 23, 24. Não precisa abrir, não. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em... Então, a verdade é com a tua alma e com o teu corpo, exteriormente nesse mundo. Mas não começa com a verdade. No sentido do texto, que é com a tua alma e o teu corpo servindo em verdade, fisicamente nessa vida. Mas começa no espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito, que é o lugar da comunicação com Deus. E aí depois, e em verdade. Com as suas atitudes, com as suas ações, com as suas palavras, tudo. Mas começa no espírito. Então Paulo está enfatizando o quê? Servimos a Deus no espírito. E aí ele vai continuar. E não, aliás, e nos gloriamos em quem? Nos gloriamos em quem? Então já não dá para servir a Deus com soberba. E nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na... Então olha para o irmão que está do lado e fala, não confia na sua carne. Mas por que Paulo está falando sobre o não confiar na carne? Ele está falando por quê? Por causa dos judaizantes. Os judaizantes, eles não se gloriavam em Jesus Cristo. Qual era a glória? Qual era a glória? Qual era a glória dos judaizantes? Qual era a glória deles? A glória deles era a circuncisão que era feita na carne. Então eles estavam se gloriando na carne deles, literalmente. Não carne no sentido de alma com corpo, mas na carne do corpo físico. Era aqui que eles se gloriavam. Quer ver? Verso 4. Verso 4 na tela aí, por favor. É o mesmo capítulo. Verso 4. Só no versículo. Um versículo para frente do que está. Pronto. Ainda que também podia confiar na carne. Paulo está falando dele próprio. E se algum cuida que pode confiar na carne, eu ainda mais. Vai. Olha lá. Aí ele vai dar as qualificações dele. Ele vai colocar na frente deles o currículo vitae dele. Aí ele... Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Olha, segundo a lei, fui fariseu. Uma das tradições mais nobres do judaísmo daquela época. Segundo o zelo do judaísmo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. O cara viveu a lei de Moisés de forma íntegra entre os da nação dele. Mas aí, olha, o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Ou seja, eu me glorio em Jesus e não na minha carne. Esse pessoal que está se levantando por aí, querendo atrapalhar a fé dos irmãos, estão se gloriando no quê? Na circuncisão da carne deles, que era representativa do novo nascimento, daqueles que servem a Deus no Espírito, daqueles que não confiam na carne e se gloriam só em Jesus. Tem alguém aqui no nosso meio, irmão,
que é desses aí, que serve a Deus no Espírito, que não confia na carne, que gloria-se no nome de Jesus. Se você é desses, dá um glória, dá um aleluia, sei lá. Diga amém. Amém. Pronto. Isso é amém. Então, o oitavo dia é a representação do novo ciclo, do novo nascimento. Mas os judaizantes não, eles queriam fazer o povo acreditar que era a circuncisão. Agora vamos ver alguns textos da Antiga Aliança. Abre aí, abre aí. Deixa eu ver. Oh, Bíblia de celular é uma benção. Só um minuto, deixa eu achar um texto aí. Bom, antes de... Vamos para um versículo aqui do Novo Testamento, antes de ver algo. Romanos 2, 28 e 29. Presta sua Bíblia aqui rapidinho. Deixa eu primeiro ver se aqui vai ter o que eu preciso, senão eu pego ela. Romanos 2. Todos já estão no texto? Todos estão no texto? Vocês estão com dificuldade de falar amém, irmãos. Ai, Jesus amado. Alguém pode ler, por favor? 2. A partir do verso 28 e 29. Não é judeu quem apenas exteriormente. Não é judeu quem apenas exteriormente. Pode continuar. Quem é circuncisão a quem é meramente exterior e físico. Não é a que é daquilo aparente, exterior. Vai. Não. Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é a operação no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Vai. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Segura. Então, ele está tratando de duas coisas diferentes. Ele está falando de quem é judeu e de quem é circuncisão. Fala assim, circuncisão não é só de judeu. Não é só de judeu. Ismael era circuncidado? O texto que nós lemos de Gênesis era Ismael que estava sendo circuncidado. Porque o pacto da circuncisão foi dado quando era o Ismael pequeno, que tinha nascido. Então, ao 8º dia fez a circuncisão na carne do Ismael.
Então todos os árabes até hoje guardam também essa aliança com Abraão, irmãos. Os árabes são filhos de Abraão e tem uma grande treta entre eles e os judeus até hoje por causa disso. É a luta que houve desde o início entre Ismael e o Isaac lá, desde pequenos. Então, a gente não pode achar que a circuncisão vem se referir só do judeu. Então, Paulo está tratando de forma, em 2 versículos, 2 coisas diferentes. Fala comigo, judaísmo e circuncisão. Então, parece que as duas sejam a mesma, mas não são. Então, ele está falando, se alguém quer ser judeu, não é só porque ele tem a descendência da tribo de Judá, dos que foram levados para o cativo e voltaram do cativeiro. Ele tem que ser isso no interior dele. E a circuncisão não é a da carne, é a que é do coração. Aí, ó, pelo Espírito. E não pela lei escrita. A lei escrita marcou uma circuncisão que era na carne, que foi dada em Abraão, reforçada na lei de Moisés. E ordenada também de novo na lei de Moisés. Mas o que é circuncisão de verdade não é o que recebe o pacto na carne, é o que recebe no coração. A representatividade do que Deus queria. Então, na verdade, até os que têm na carne, eles deveriam não ter o pacto só aqui, eles tinham que ter o pacto no coração. Fala assim, feita pelo Espírito. Então vamos ver Deuteronômio. Eu estava procurando esse texto, eu sabia que eu ia achar aqui na concordância que a cabeça falhou. Deuteronômio 10:16. Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio 10, verso 16. Vasos da tela, ajudem mim. Deuteronômio 10:16. Dez 16, olha só. Essa tradução tá boa, essa daí. Deixa só nessa daí, ACF. Bom? Ó. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. É que a dureza da cerviz é isso aqui, ó, irmão. O cara que não consegue fazer essa parte aqui, ó. Baixar a cabeça. A cervical dele está sempre na posição de insubmissão. Não consegue abaixar a cabeça, nem para Deus. Pode voltar lá no 16. Então Deus estava falando de forma dura com o povo de Israel. Vocês têm a carne circuncidada. O pacto da carne vocês guardam, mas o coração de vocês não está circuncidado. Olha lá. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração. Então, o que Deus mais queria não era a representatividade, ele queria o real, mas ele colocou uma representação que fosse física, para fazer diferença entre o povo dele na terra e os demais povos. Diga amém. Amém. Que é a descendência de Abraão. Mas o que valia de fato não era só o que tinha na carne, deveria estar no espírito deles, deveria estar no coração deles isso. Mas aí Deus mostrou a reprovação, porque o pacto não estava no coração. Deuteronômio 30, verso 6.
Deuteronômio 30, verso 6, olha lá. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma para que vivas. Fala assim comigo. A circuncisão verdadeira é no coração, feita pelo Espírito de Deus, para que me capacite, para que eu ame o meu Deus com o meu coração, com todo o meu coração, com toda a minha alma, para que eu tenha vida. Então aqui está o segredo da nossa oração. Fala qual? Deus, olha meu coração. Se tem uma parte que faltou ser arrancada, o prepúcio da carne do meu coração arranca. Porque eu quero te amar de todo o coração. Eu quero te amar de toda a minha alma. Eu quero viver na tua presença. Aí fala para alguém que está do lado assim, fala, aprende a orar pela palavra. Aprende a orar pela palavra. Irmão. Não foi Isaías que ensinou isso? Isaías ensinou isso. Isaías falou, ó, buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará. A própria boca do Senhor ordenou, seu espírito ajuntará. Ou seja, se eu oro a palavra não volta vazia. Então ela faz o que precisa ser feito na minha vida. Tá aí de verdade? Fala assim, a nação cresceu com esse problema. Desde que saíram do Egito. E aí, quando a igreja já está pregando, a nação de Israel ainda não estava com o coração circuncidado. Abre em Atos 7. Isso aqui é um assunto importantíssimo. Isso aqui, ó, irmão, é base, é leitinho isso aqui. Isso aqui é leite racional. Dá crescimento. Pode ser leite, mas é leite que faz crescer. Não é leite falsificado que alguns lugares entregam, né? Ou com água misturada, para ficar mais fraco do que o normal. Atos 7, versículo 51. Olha lá. Homens de dura cerviz e incircuncisos de... Olha lá. Desde o início lá. Eles não tinham coração circuncidado. Geração entra, geração sai. Geração entra, geração sai. E eles continuam com o coração incircuncisos. Fala por quê? Porque eles sempre resistiam ao Espírito Santo. Fala para alguém do lado. Para de resistir ao Espírito Santo. Para de resistir ao Espírito Santo. Quando nós resistimos o Espírito, irmão, o que Deus precisa fazer em nosso coração não acontece por causa da nossa resistência. Porque tem gente que prega uma falsa soberania de Deus, onde Deus vai fazendo o que Ele quer na vida de qualquer pessoa a qualquer momento, mas Deus deixou. Toda vez que Deus fala com alguém, Deus deixa para ele a responsabilidade de responder positivamente ou negativamente pelo seu próprio arbítrio. Então você pode resistir o que o Espírito fala,
ou você pode dar atenção ao que o Espírito fala. Então, aí, por isso, os Salmos e Hebreus vão dizer: não endureçais o vosso coração quando ouvirdes a voz do Espírito. Por quê? Porque o Espírito vem com a voz, aleluia. O Espírito vem com a voz e fala. E aí, se você abre o coração, o Espírito vai circuncidando o teu coração, vai arrancando o excesso da carne. Aí fala para alguém que está do lado aí, ele quer arrancar todo o excesso da carne, o prepúcio do coração. Que é a gordura. Lembra lá da aula do semeador que sai para semear? E aí tinha a terra que caiu a semente por cima da terra, e aí depois a semente que cai no meio dos espinhos, a semente que cai no meio dos pedregais, e a semente que cai na boa terra e vai produzir fruta 30, 60, 100 por 1. Beleza. O coração duro, que era o coração gordo representado na terra, que a semente cai por cima, não consegue penetrar ela. Então é essa dureza do coração, é esse prepúcio, essa gordura do coração, da carne, que Deus quer circuncidar pela palavra e pelo Espírito. Então quando o Espírito vem e fala assim, o instrumento usado pelo Espírito é a palavra. Então o Espírito nunca vem sozinho, ele vem com a palavra, que é a espada do Espírito. Quando ele fala, você não endurece o coração, ele vai arrancando o prepúcio. Diga amém. Amém. Duro de cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido. Não era só o coração deles que estava endurecido, mas também os seus ouvidos. Eles não têm disposição para ouvir o que Deus tem para falar. Já viu pessoa que é inquieta na hora da palavra, incomodada? Se for a do carro, da casa, da chave, da providência, ninguém acha ruim. Mas quando Deus vem falando o que a pessoa precisa ouvir, fica incomodada. Ah, a mensagem hoje foi muito dura. Você já sabe que esse coração não é circuncidado. Vou fazer uma pergunta. Agora está incomodado com a questão. A circuncisão tem alguma relação com o batismo? Depois do batismo que nós fazemos, que Cristo nos deixou o batismo nas águas? Não. Tem nenhuma ligação? Algumas pessoas usam a circuncisão para falar do batismo nas águas, e aí eles usam no mau sentido. Fala qual? Por causa da criança que era circuncidada ao 8º dia, então eu posso batizar a criança, que são as igrejas que praticam pedobatismo. No caso, algumas igrejas históricas da Reforma Protestante que ainda tem essa tradição herdada da Igreja Católica, que aí isso daí vai começar a mudar com o movimento anabatista e os batistas depois, posteriormente. Mais alguma sobre esse ponto? Então, e aí, ó, vocês estão vendo que isso está acontecendo desde lá de trás, a incircuncisão do coração que Deus queria já lá atrás, e que o povo lá na frente ainda não tem, mas que foi dado para a igreja, foi dado para nós. Nós recebemos a do coração. Então Paulo está falando com os Gálatas e falando